Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Milton, bom dia, Cássia, bom dia, ouvinte. Bom dia, doutor. Seguimos de olho nessa questão da vacinação. Vamos lá. Milton, a gente sabe que um dos efeitos da vacinação foi diminuir o número de infecções graves, diminuir o número de mortes, o que é muito bom. Só que apareceu um efeito, vamos dizer, um efeito colateral, inesperado. Porque, incentivado pela inação dos políticos, ou por ação mesmo, muitas vezes, dos políticos e também dos negacionistas, muita gente passou a achar que, por causa disso, a gente pode se infectar quantas vezes quiser com o coronavírus. É uma coisa boba, algo assim como ter um resfriado que vem e passa. Tem gente falando assim, já estou na terceira Covid, estou muito bem, e que é assim mesmo. Mas não é assim mesmo não, gente. Reinfecções pelo coronavírus não são uma coisa inocente. As pessoas têm que se tocar disso. Pois bem, como pode ser só eu falar, não adianta nada, um trabalho publicado na revista Nature, ontem, demonstrou que as reinfecções, mesmo quando brandas, com sintomas pequenos, trazem sim risco aumentado de mortalidade, risco aumentado de sequelas e complicações em vários órgãos do corpo humano. Vamos lembrar que a infecção pelo coronavírus é um quadro inflamatório, sistêmico, ou seja, no seu corpo todo, afeta a parede das artérias e das veias, afeta o coração, afeta o pulmão, pode afetar os rins e pode, inclusive, levar a afetar o funcionamento do seu cérebro. Para comprovar isso, os pesquisadores do Departamento de Veteranos dos Estados Unidos, da Escola de Medicina de St. Louis, no estado do Missouri, levantaram, utilizando a base de dados do sistema dos veteranos, as consequências das infecções e das reinfecções. Milton, foram mais de 5 milhões de pacientes que foram registrados desde 2020, sendo que 500 mil deles praticamente com infecção, quase 41 mil deles tiveram mais de uma infecção, 2 ou mais, comparados com 5 milhões e 300 mil 729 pacientes controles que não se infectaram. Então, o que eles estudaram? Risco de morte, hospitalização e sequela nos 6 meses depois da primeira infecção e depois das reinfecções, no caso de quem se infectou mais de uma vez. Vamos ao resultado. Comparados com aqueles que nunca se infectaram, as reinfecções aumentam em mais de 2 vezes o risco de morte nesses próximos 6 meses, mais de 3 vezes o risco de internação hospitalares e sequelas pulmonares, renais, aparecimento do diabetes, problemas de saúde mental e desordens neurológicas. Esses riscos acontecem nas reinfecções na fase mais aguda, mas eles persistem, o risco persiste elevado por mais de 6 meses depois da infecção. E é o seguinte, quando você tem a segunda infecção, seu risco aumenta um pouco. Você tem a terceira infecção, esse risco aumenta mais um pouco. Portanto, gente, tem que completar o esquema vacinal, tem que se cuidar para não se contaminar de novo. E sabe como é que a gente se cuida para não se contaminar, Milton? Usa máscara em ambiente fechado. Como, aliás, a Unicamp, como noticiamos hoje, a Unicamp, desde ontem à noite, recomendando novamente o uso de máscara, não é nem recomendando, exigindo o uso de máscara nas áreas internas. A gente já sabe, Milton, se você entrar numa sala fechada, onde alguém espalhou o coronavírus, o SARS-CoV-2, ele pode ficar no ar por cerca de 2 horas, naquele ambiente fechado, se aquele ambiente não tiver boa circulação de ar, não tiver bons equipamentos de filtração do ar quando for circulação de ar mecânica, ar-condicionado, coisa parecida, né? Manter a higiene das mãos e, principalmente, gente, nessa fase agora que a gente tem infecções mais brandas, mas está misturado com outros vírus, como a gente falou ontem aqui no Saúde em Foco, vírus sincicial respiratório, o próprio influenza, que é o vírus da gripe. Se você tiver algum sintoma desse tipo, você não quer assumir que pode ter Covid? Tudo bem. Tem muita gente que não quer mais, está de saco cheio, não quero mais saber se eu tenho Covid ou não, vou fazer teste, coisa nenhuma. Tudo bem, é decisão sua. Se
se possível, não saia de casa por 7 dias. Agora, se for necessário, todo mundo tem que trabalhar e sair, saia de máscara para não contaminar ninguém na rua, seja o vírus que você estiver carregando. Vamos ver se assim a gente consegue. Combinado, doutor. Bom dia, bom fim de semana. Bom fim de semana para todos, Milton. Até mais, doutor.